Bem-vindos ao canal, você que está chegando agora, que está conhecendo o nosso trabalho. Eu sou Adolfo Bahamonde, cirurgião geral e oncológico, e aqui nesse canal trago para vocês temas sobre cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. Você que já está acompanhando o nosso canal há algum tempo, muito obrigado, é um prazer contar com a sua audiência. Então hoje nós vamos falar sobre sinais e sintomas do câncer de estômago, do câncer gástrico. Bom, antes da gente começar, é importante ressaltar algumas coisas aqui, tá? O estômago, ele é um órgão que está presente no nosso sistema digestivo. Ele vai fazer uma conexão ali entre o esôfago, que é esse tubo que sai daqui da garganta vai até a barriga, e vai ser conectado com o intestino fino. O estômago, ele é o órgão mais dilatado que a gente tem no nosso trato digestivo, comporta mais ou menos ali uns 2 litros, né, de volume de secreção digestiva junto com o alimento. Ele participa da digestão principalmente de proteínas e da absorção de algumas vitaminas. O câncer de estômago, ele é o 5º em incidência no mundo inteiro, tá? E ele é o 3º que mais mata, o 3º câncer em mortalidade. Então é muito importante que a gente possa falar dele aqui. O tipo histológico mais frequente do câncer de estômago é o adenocarcinoma, né? A mucosa, a camada mais interna do estômago, ela é altamente revestida por tecido glandular. Então, câncer no tecido glandular é adenocarcinoma, tá? 90 a 95% das vezes, o tumor em questão vai ser um adenocarcinoma. Um dos maiores problemas que a gente tem no câncer de estômago é justamente o momento do diagnóstico. Por ser um órgão dilatado, um órgão que tem a sua luz, né, complacente, leva tempo para que um tumor comece a gerar sintomas. Tá? Muito raramente um tumor nas suas fases mais iniciais ele vai gerar algum sintoma que permita que ele seja diagnosticado nas fases mais precoces. Tá? Normalmente o câncer de estômago, quando ele é diagnosticado, ele está na sua fase pelo menos localmente avançada, ou seja, ele já infiltrou, né, quase todas as camadas do órgão ou se espalhou pelas ínguas ali que drenam o órgão. Um dos sintomas que está muito presente no câncer de estômago é a saciedade precoce. Como é que isso funciona? Normalmente o estômago, né, quando ele tem a sua parede de forma normal, ela é bastante rica em musculatura, e essa musculatura ela relaxa para receber o conteúdo que está sendo ingerido na alimentação. Quando esse estômago ele tem um tumor, que as suas paredes estão mais enrijecidas, né, você precisa de pouco volume para deixar esse estômago cheio, justamente porque ele não consegue se dilatar. Esse é um dos sintomas que vai estar presente no câncer de estômago, a saciedade precoce. Outra coisa importante, o tumor, né, como o estômago ele é um órgão que tem muita secreção ácida, que recebe muita comida com frequência, e o tumor ele é um tecido que é friável, né, que sangra com facilidade. Uma outra coisa que pode acontecer é a perda progressiva de sangue pelo tubo digestivo sem que o paciente tenha de fato uma exteriorização. Esse sangue acaba saindo nas fezes, sai um pouco digerido, não é perceptível, mas o paciente vai tendo uma anemia de instalação progressiva, né? Ele vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais pálido, né? Cada vez mais anêmico, e essa anemia, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais sintomática. Então, anemia, fraqueza, cansaço decorrentes dessa anemia também são sintomas importantes no câncer de estômago. Devido, né, à restrição aos sintomas alimentares, acontece que o próprio paciente ele vai se adaptando, ele vai fazendo com que a sua dieta se adapte, né, a essa nova situação, achando que é uma coisa ali benigna, talvez uma úlcera, talvez só uma dispepsia, e vai se adequando àquilo ali e demora um pouco para poder perceber, porque apesar, né, dele estar com uma certa saciedade, aquele alimento ainda desce, né, ele ainda consegue comer algumas coisas e tal, ele vai se adaptando ali sem muitas queixas, né? É uma coisa que acontece muito devido a essa adaptação, né, alimentar, ou até mesmo pelo próprio metabolismo tumoral, o paciente perde peso, então a perda ponderal é um sintoma também que é importante no diagnóstico do tumor de estômago. A perda de apetite não é um sintoma específico do câncer gástrico. Outros tumores também causam a perda de apetite, mas ela está muito frequente também. Outra coisa, distensão abdominal recorrente pode estar presente. Náuseas, dores que pioram com a alimentação também pode acontecer. Vômitos recorrentes. Alguns tumores de estômago que se concentram na porção final ali, né, no piloro, que é justamente onde regula a passagem de comida do estômago para o intestino fino. Esses tumores podem causar um quadro suboclusivo ou até mesmo oclusivo, e o paciente não consegue mais progredir o alimento, né, no trato digestivo e acaba tendo vômitos, né, de repetição. Outros sintomas também, azia, né, pirose, aquela sensação de queimação atrás do peito aqui, tá? Por conta também desse refluxo do conteúdo ácido do estômago para o esôfago, né? Isso pode acontecer. E em alguns casos onde o paciente tem um sangramento mais expressivo nas fezes, aquele bolo fecal mais escuro com cheiro bem característico que a gente chama de melena, ou mesmo, né, em quadros mais dramáticos, o paciente ele pode vomitar com conteúdo sanguíneo, né? Ele pode ter um vômito com sangue que a gente chama de hematêmese. Não é sempre que esses sintomas vão estar presentes, normalmente eles estão presentes em quadros mais avançados do tumor. Bom, e quais são os fatores de risco, né, para um paciente desenvolver esse tipo de tumor? Bom,
Normalmente a infecção pelo H. pylori, tá? Ela tem estado muito presente. Essa bactéria coloniza pelo menos aí 80% da população, está associada sim aos tumores de estômago. Existe um tumor que é muito específico vinculado a essa bactéria que chama linfoma associado à mucosa, linfoma malte que a gente fala, que é bem característico. Normalmente a gente trata erradicando a bactéria, mas a inflamação crônica do estômago, né, que gera a metaplasia intestinal, né, e o adenocarcinoma também está associada a essa bactéria H. pylori. Outra coisa importante é o tabagismo, tá? O paciente, quando ele inala a fumaça, parte dessa fumaça acaba percorrendo o trato digestivo e sofre interação com a mucosa do estômago. Dieta rica em alimentos salgados, defumados ou em conserva também está associada ao câncer de estômago. Histórico familiar, ou o próprio paciente quando tem histórico de linfoma ou tumores no aparelho digestivo. Tá, ok? Um outro fator de risco que está cada vez menos presente são pacientes que operaram o estômago, né? Fizeram uma ressecção parcial do estômago há muitos anos, tem uma chance depois de 20 anos de desenvolver o câncer de estômago. Bom, e como é que esse paciente ele pode ser rastreado, né? Quando é que você vai indicar que você comece a fazer exames numa população assintomática para que você detecte esse tumor nas suas formas mais precoces, né, mais iniciais? Então, qual seria a população, né, ideal para a gente poder fazer esse screening, né, esse rastreamento do câncer gástrico? Bom, pacientes com história familiar de câncer gástrico, pacientes acima de 50 anos, tabagistas, obesos, com história de gastrite crônica, pacientes com histórico de consumo crônico de álcool, pacientes com histórico de doença do refluxo e pacientes com histórico de pólipos gástricos. Como esse rastreamento é feito? Infelizmente não existe um marcador que pode ser usado, né, como exame de sangue para poder fazer rastreamento. Então existe uma forma menos invasiva e uma forma mais invasiva de você fazer esse rastreamento. Você pode inicialmente fazer a pesquisa de sangue nas fezes, tá? Um exame que você pode usar, né, a pesquisa de sangue nas fezes, ou você pode partir para a parte mais invasiva, que seria a endoscopia, tá ok? A endoscopia uma vez por ano para esse perfil de pacientes para poder fazer o rastreamento. Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado do conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no like, de clicar no sininho para ativar a notificação e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que realmente vai se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.